Se tem uma coisa que a igreja cristã no Brasil e no mundo, precisa, é de ter um maior relacionamento com Deus. Porque, infelizmente, as igrejas viraram apenas instituições. Muitas parecem mais clubes sociais do que propriamente um lugar de promoção da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus. E nós estamos aí nesse mês, nesses domingos, refletindo lá em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, já no final da sua vida, onde ele divaga, onde ele teoriza, filosofa acerca do que é a vida. Do que é a vida nesta terra. Como nós devemos encarar a vida nessa terra. Como nós devemos proceder nessa terra. O que de fato nessa terra vale a pena. O que de fato nessa terra é o suficiente para que nós entremos em batalha para conquistar. E durante todo o livro ele vai abordar vários temas acerca disso. Nós já vimos lá no capítulo 1 que ele inicia, já de certa forma concluindo o que ele vai falar no livro. E ele conclui lá no capítulo 1 que o quê? A vida nessa terra, ela não tem sentido nenhum. A vida nessa terra, a vida voltada para as coisas dessa terra, é uma vida vazia. É uma vida onde não há propósito. É uma vida que lá no final, você vai ver que não adiantou de nada. Lá no final você vai ver que não adiantou todo o dinheiro que você guardou, não adiantou todas as casas que você construiu, não adiantou todos os estudos, todas as faculdades que você teve, porque o final de tudo é o quê? É a morte. E na morte ninguém leva nada, tudo fica. Tudo fica. E ele conclui no capítulo 1 exatamente isso, que a vida voltada para as coisas dessa terra é uma vida vazia, é uma vida sem valor. Isso no capítulo 1. Quando ele entra no capítulo 2, ele vai mostrar o porquê que ele chegou a esta conclusão. Ele vai mostrar que ele não está falando só por falar, ele experimentou. O capítulo 2 fala que Salomão experimentou todas as coisas, que ele experimentou todas as coisas que você pode imaginar. Ele experimentou a alegria, o riso fácil, experimentou o álcool, as bebidas, as drogas, mulheres, construções, prédios, trabalho, dinheiro em geral, prazeres em geral. Ele experimentou de tudo. Só que depois ele viu que nada disso valia a pena. Que nada disso valia a pena. Que nesta vida, não importa o quão rico você seja, não importa o quanto você tenha, não importa o quanto você construa, o quanto você trabalha, não vale nada no fim. Não vale nada. E isso causou extrema angústia nele. Porque já que não vale nada, então qual o sentido de estar aqui? Qual é o sentido de estar aqui? Então quando ele entra no capítulo 3, ele muda a chave de pensamento dele. Ele começa a perceber que sim, de fato, aqui nessa terra, olhando na perspectiva dessa terra, não tem valor nenhum as coisas e nada faz sentido. Mas olhando do ponto de vista de Deus, as coisas têm sentido. Porque é Deus que está no controle de todas as coisas. Todas as coisas, nada passa para além de Deus. Deus é que determina todas as coisas. Deus determina, e ele fala lá que Deus determina todos os tempos. Há tempo para cada coisa aqui nessa terra. E quem determinou esses tempos? Foi Deus. Deus que determinou o tempo de você nascer. Deus que vai determinar, que já determinou na verdade o tempo que você vai morrer. Deus que determinou os tempos das plantas crescerem, das plantas morrerem. Deus que determinou o tempo de todas as coisas. E por ele determinar esse tempo das coisas, nós podemos nos tranquilizar. Nós podemos nos tranquilizar, porque sabemos que tudo que acontece na nossa vida, acontece sob permissão de Deus. Isso é um ponto que é difícil a gente entender, não é nem de entender, é difícil de a gente aceitar muitas vezes. Mas saiba disso, querido, todas as coisas que aconteceram na sua vida, foi sob permissão de Deus. Como assim, pastor? Até as coisas ruins foi sob permissão de Deus? Sim, foi sob permissão de Deus.
Pode ser que do ponto de vista terráqueo aqui dessa terra, até hoje você não entenda o porquê que você teve que passar por problemas, o porquê que você teve que perder aquele ente querido que ainda não estava no tempo de perder, porquê que você teve que perder isso, porquê que você teve que sofrer aquilo, porquê que você teve que passar por N situações de sofrimento. Pode ser que aqui não haja resposta, mas saiba de uma coisa: do ponto de vista de Deus teve um porquê. Do ponto de vista de Deus teve um porquê. Pode ser que nessa vida você não descubra o porquê, mas um dia você vai descobrir o porquê que tudo teve que acontecer. Porque fato é, queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Quer as coisas boas, quer as coisas ruins que acontecem conosco. Deus está no controle. Tanto que eu dei o exemplo no domingo passado sobre Jó. Deus estava ou não estava no controle da vida de Jó? Estava. Tudo foi feito para um propósito. Debaixo do céu, aqui nessa terra, tudo tem um propósito. Pode ser que você não compreenda qual é esse propósito, mas saiba que tem um propósito. Esse foi o capítulo 3. O capítulo 4 a gente não vai ver por agora. A gente vai pular o capítulo 4. Mas em resumo, o que o capítulo 4 fala? O capítulo 4 de Eclesiastes, ele vai ter outra conclusão. No capítulo 3 ele conclui que tudo vem de Deus. No capítulo 2 ele conclui que nós devemos ter prazer e nós devemos usufruir daquilo que Deus nos deu. No capítulo 4 ele vai falar o quê? Que uma outra conclusão dele é o quê? Além de nós usufruirmos com as coisas que Deus nos dá, debaixo da permissão dele, nós também devemos ter essa comunhão com outras pessoas. Nós devemos estar bem com as outras pessoas, porque uma pessoa sozinha é facilmente vencida, mas quando uma pessoa está com outra, ela tem mais chance de prosperar. E tanto que falar, porque se cair, um levanta o companheiro, mas se aquele que tiver só cair, ele vai ficar lá caído, porque não haverá quem o levante. Este é o capítulo 4, que vai falar que nós também devemos ter comunhão com o nosso próximo, para termos uma boa vida nessa terra. Então, em resumo, até o capítulo 4, essa vida não tem sentido, mas nós podemos aproveitar as coisas que Deus nos dá, porque tudo vem da mão dele, e nós devemos ter tranquilidade, porque ele está no controle de todas as coisas. E além de tudo isso, nós teremos uma vida melhor, uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila, se tivermos a companhia de outras pessoas junto a nós. Ninguém consegue nada sozinho. E agora, no capítulo de hoje, nós vamos ver o capítulo 5 aí. Nós vamos ver situações que podem nos enganar nessa vida. Na verdade, ele trata de duas situações aqui, mas a gente vai ver só uma hoje, certo? Situações que trazem enganos à nossa vida. Eu quero convidar você a abrir em Eclesiastes, capítulo 5, depois dessa longa e imensa, mas necessária introdução e resumo. Vamos ao capítulo 5 de Eclesiastes, amém? Versão NVT, Naira. Nova versão transformadora. Amém? Eclesiastes, capítulo 5. Diz assim, ó. Quando você entrar, vou ler do 1 ao 7. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas, nem em apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está no céu e você está na terra. Portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Em algumas versões é sono agitado. Do excesso de palavras vem as promessas do tolo. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas. Cadê? Eu me perdi aqui. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que sua boca o leve a pecar,
e não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado, e ele poderia destruir tudo o que você conquistou. Sonhar demais é inútil, assim como falar muito. Em vez disso, tema verdadeiramente a Deus. Eclesiastes 1, do 5 ao 7. A gente vê nesse começo de Eclesiastes um alerta de Salomão para o quê? Para a questão de promessas, votos em algumas versões, rituais. Mas qual é a característica dessas promessas, desses rituais, desses votos? São vazios, são sem razão de existir, são sem lógica. Mas antes de entrar nesse ponto, ele já começa aqui de certa forma com uma advertência. Olha aí o que ele fala, quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que você faz, e ouça com atenção. Ele já começa de certa forma com esse alerta que não está dentro muito do que a gente vai falar hoje, e de certa forma está, que já fica uma primeira pergunta para nós. No original isso aqui queria dizer mais, tem uma versão que fala, guarde os seus pés quando entrar na casa de Deus. Isso fala da questão do respeito para com esse lugar. Como está o seu coração quando você entra na casa de Deus? Como está o seu coração quando você entra nesse lugar? Porque muitas vezes nós viemos na igreja, nós viemos a este lugar simplesmente porque nos acostumamos a vir até esse lugar. Nos acostumamos que todo domingo tem o quê? Tem culto 17 horas. E simplesmente, no automático, nós viemos para esse lugar. Pode ligar o ar aqui. E é dentro desse ponto que nós vamos analisar essa noite. Porque um dos enganos, querido, que mais querem nos afastar de Deus é a tal da religiosidade. Religiosidade nada mais é do que isso aqui que Salomão começou a falar. Discursos, promessas, votos, rituais vazios, sem razão de existir. Então um dos principais pontos, um dos primeiros pontos de alerta que eu quero trazer aqui essa noite é sobre a necessidade que você tem de saber, de ter a consciência do porquê que você vem a esse lugar. Você não pode jamais vir à igreja apenas por vir à igreja. Você não pode jamais chegar aqui nesse lugar simplesmente porque você tem que chegar, você tem que estar nesse lugar. Você tem que vir para esse lugar com um objetivo. Eu vou à igreja para adorar ao Senhor juntamente com os meus irmãos. E chegando lá, eu farei isso. Eu não vou deixar a minha mente devagar. Eu não vou deixar o meu corpo devagar. Eu vi, falando acerca disso, um testemunho de um pastor coreano, interessante. Missionário, eu não lembro agora o nome dele, eu sei que é da Coreia. Na Coreia você sabe que tem as megas igrejas, as grandes igrejas. Mas ele falou um ponto, era uma entrevista na verdade. E ele falava que ele estranhava muito as igrejas brasileiras, porque eram igrejas onde durante o culto parecia que não havia calma. Como assim calma? As pessoas se levantavam constantemente, as pessoas conversavam, as pessoas ficavam no celular, e não era antigo, não tinha a Bíblia no celular na época, então ficavam no celular mesmo, ficavam no celular, enfim, de uma maneira totalmente irreverente, sem respeito para com quem está aqui. E quando eu digo quem está aqui, não é eu que estou aqui na frente, é o nosso Deus. Nós devemos ter a consciência que este lugar é um lugar diferente. Deus está aqui, você está vindo para a presença de Deus. E o entrevistador até falou, mas pastor, será que não é porque nós somos latinos, e os latinos naturalmente têm esse, vamos dizer assim, esse fogo dentro deles, eles são mais agitados? E ele falou que não, porque ele falou que andando pela África, onde os cultos eram mais animados, onde os cultos duravam para mais de 4 horas, as pessoas tinham reverência.
reverência na casa de Deus. E por que que isso acontece? E já entrando no tema mesmo que eu quero tratar, que é sobre a religiosidade. Porque muitas das vezes nós não temos a consciência do que estamos fazendo. Fazemos as coisas porque fazemos. Não fazemos com o nosso coração voltado a Deus. Fazemos porque tem que fazer. Fazemos porque tem que fazer. E ficamos nesse ativismo eclesiástico, por assim dizer. Esse ativismo de igreja. Não, tem que ir para a igreja domingo. Não, tem que ir para a igreja quinta. Se for de um ministério, pior ainda. Não, tenho que ir porque eu tenho que tocar. E eu chego lá, eu vou tocar, eu vou dançar, eu vou isso, eu vou aquilo. Nós devemos ter, queridos, bem entranhado no nosso coração, o porquê de estarmos aqui. 6 horas. O porquê de estarmos neste lugar. O porquê que nós saímos da nossa casa. É que desligou? Deixa aí tocar, senão minha mente também divaga. Tocando. Já? Já. Nós devemos ter bem entranhado no nosso coração o porquê de estar nesse lugar. O porquê de vir à igreja. Você vem à igreja para adorar ao seu Deus. Você vem à igreja para ter comunhão com seus irmãos. E você vem à igreja, principalmente acima de tudo é isso, para ter um relacionamento com o seu Deus. Para ter um relacionamento com o seu Deus. Porque o que acontece, querido? O que acontece? E é o que ele vai falar aqui, deixa eu só me achar aqui que aqui saiu também. Que ele vai até continuar aí no Eclesiastes 5:1 mesmo, deixa lá, não olha lá, ó, que ele fala ali, ó. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Esse ofertas a Deus, aí ele poderia ser traduzido também por age mal quem faz algo para Deus sem pensar. Quem faz um ritual para Deus sem pensar. E quem é que faz essa coisa sem pensar? Quem é que age mal quando faz algo sem pensar? É o religioso. Tá bom, pastor, você está falando há um tempão sobre esse tal de religioso. O que é religioso? É alguém apenas que pratica rituais. É alguém apenas que cumpre regras. Mas ele cumpre regras, não porque ele ama a Deus, não porque ele entende, ele quer um relacionamento com Deus, é porque ensinaram que ele tem que cumprir regras. E é isso que a religião faz conosco. A religião, ela pega a gente e quer nos amoldar, eu acho que é essa palavra, por cima, com base nas regras, com base em leis, com base em costumes. E colocam em nós que se nós não cumprimos essas regras, que se nós não cumprimos esses rituais, se nós não oferecermos essa nossa ação para Deus, nós estamos errados. É isso que a religião prega. O que a religião prega? E isso não falo só da cristã protestante, não, isso é todas as religiões. Todas as religiões. Mas infelizmente, a religião, lembre-me, eu estou falando de religião, a religião cristã também. Chega lá com um monte, olha, tá aqui as regrinhas. Você tem que cumprir essa regrinha, essa regrinha, essa regrinha. Porque senão papai do céu vai vir e vai mandar você para os infernos. É ou não é? Eu nunca me esqueço de um exemplo que um pastor, de uma fala, na verdade, que um pastor deu, lá do Ouvir e Crer, num congresso que participamos aqui, que ele falava exatamente isso. Nós lutamos para converter alguém. Lutamos para converter alguém, para alguém aceitar Jesus, mas a partir do momento que essa pessoa aceita Jesus, que nós vendemos para ela a tal da liberdade, olha, venha para Jesus que você vai ser livre, e ela vem para Jesus, nós pegamos e prendemos ela novamente. Ela aceita Jesus, mas recebe a Moisés. Ela aceita Jesus, mas recebe um monte de regras que ela tem que seguir. Porque se ela não seguir essas regras, porque se ela não seguir esses mandamentos, ela está mal. Ela não merece a salvação. E queridos, por mais até, às vezes até um negócio bonito. Poxa, eu tenho que cumprir os mandamentos, eu tenho que cumprir
os rituais, eu tenho que cumprir as regras. Mas, querido, isso bate de frente com um dos pilares do cristianismo, que é o quê? Não por obras de justiça praticadas por nós. Não é por nada que você faça que você vai obter a salvação. A religião diz que se você cumpre os mandamentos, que se você cumpre as regras, você está de bem com Deus. Você está de bem com Deus. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Que todos somos pecadores, e não importa o quanto nós tentemos, é apenas com a misericórdia de Deus que nós conseguimos progredir. É apenas com a misericórdia de Deus que nós conseguimos nos achegar perto dele. Não é pelo cumprimento de regras, não é pelo cumprimento de mandamentos, até porque a gente tem exemplo bíblico disso. Israel, pensa numa nação que pecava, é ou não é? Que errava, que vinha lá, Deus falava e errava, mas o que acontecia? Deus estava sempre com eles. Batia, castigava, mas Deus estava ali com eles. Deus estava ali com eles. E enquanto eles estavam disponíveis para Deus, Deus agia no meio deles. Deus, vamos dizer assim, os entregou à própria sorte a partir do momento que eles deliberadamente decidiram não seguir mais a Deus. Não seguir mais a Deus. E o que isso fala a nós? O que isso fala a nós? Que da mesma forma acontece conosco. Todos nós temos pecados, queridos. E não é pela luta em cumprir os mandamentos com a nossa própria força que nós vamos vencer esses pecados. Você só vencerá seus pecados, você só vencerá seus erros a partir do momento que você se entregar para que Deus haja em você. Para que Deus age em você. Por isso que Jesus fala: olha, venha como estás. Venha como estás. Vem para a igreja. Vem para perto de Deus. E Deus transforma, e Deus muda. E Deus muda, Deus transforma. Infelizmente, a religião afugenta as pessoas. Eu já ministrei isso aqui. Tem pontos do cristianismo geral brasileiro que eu sou extremamente contra. Exemplo, a forma como é tratado os homossexuais. Não estou concordando com pecado algum. Eu só estou falando que muitas das vezes as ações da igreja mais afastam do que atraem. E nós não podemos imitar o poder de Deus, queridos. Nós não podemos imitar o poder de Deus. Que Deus, se a partir do momento que um começar a frequentar, por assim dizer, que algum começar a se chegar a Deus, Deus transforme e Deus mude aquela vida. Porque Deus faz. Há exemplos e exemplos disso. Não vai fazer o quê? Se ao invés de ter esse aproxego com a igreja espantar eles. Que é o que infelizmente acontece. Não só nesse caso, mas em vários outros casos. Eu estava vendo nessa semana um caso bem triste, na verdade, de um aconselhamento pastoral, que o rapaz chegou com um pastor e disse: pastor, a minha igreja está querendo me expulsar. Por quê? O pastor perguntou: o que aconteceu? Esse rapaz, ele era casado e não sabe se aconteceu, a esposa quis divorciar. E divorciar e mudou a cabeça: não quero. Ele foi lá com o pastor dele, e o pastor dele disse que você precisa manter o seu casamento de qualquer jeito, senão você ficará condenado, você se tornará um filho de Satanás. Segundo ele, foi essa a expressão que o pastor usou. E ele tentou, mas a mulher estava irredutível. E esse rapaz, ele tinha umas atividades na igreja. A igreja chegou com ele, tirou todas as atividades dele, baniu ele de todas as coisas, porque agora ele era um divorciado. E a igreja, com o tempo, passou a colocar ele cada vez mais em escanteio. De modo que ele não sabia mais o que fazer, porque ele amava a igreja, mas a igreja, por causa da condição dele, não o aceitava. Aí eu pergunto para você: quem é que está rejeitando esse rapaz? É Deus? Ou a religião? Ou a igreja?
É essa a diferença que nós precisamos fazer. A religião, ela causa dor, ela causa sofrimento. Deus não, Deus traz a paz. Deus traz a paz, Deus traz a cura. E nós devemos ter esse cuidado, querido, porque é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Porque nós, ainda mais aqui, nós, vamos falando aqui, daqueles que trabalham no ministério. Daqueles que trabalham no ministério. Muitas vezes a gente entra no ativismo e estamos fazendo as coisas para a igreja, pensando que estamos fazendo para Deus. Mas muitas vezes podemos estar distantes de Deus. Distantes de Deus. Mas por a gente estar fazendo as coisas lá na igreja, a gente pensa que está de boa. Jesus alertou quanto a isso, naquele, eu acho que é Mateus 6:23. Coloca aí, Mateus 6:23. Que fala acerca da pessoa que pensa estar na luz, mas na verdade é esse mesmo? Está aqui, ó. Mas quando os olhos são maus, o corpo enche de escuridão. Olha aqui, ó. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Isso aqui está falando de uma pessoa que ela pode estar na igreja, que ela pode estar fazendo as coisas, pensando que está fazendo para Deus, mas está distante de Deus. Distante de Deus. E esse é, vamos dizer, o alerta que eu quero trazer para todos nós. Que nós possamos continuamente nos avaliar. Avaliar. Por que eu vou à igreja? Por que eu vou à igreja? Por que eu faço as coisas para Deus? Porque é isso, querido. Nosso Deus não é um Deus institucional, de uma instituição, que se você está dentro da instituição, então está de boa. Eu sou sócio da igreja, eu estou dentro da igreja, então estou de boa com o líder da instituição, que é Deus. Não, Deus não é um Deus institucional. Deus é um Deus, eu acho que foi o Ezeu, não sei, alguém falou isso. Deus é um Deus relacional, de relação com você. Deus é um Deus individual, por assim dizer. Claro, aqui na igreja há um ambiente propício, mas você aí, quando você chega aqui, você deve fazer o seu próprio culto para Deus. Bem como o Jonatas falou, use a sua voz. Cada um aqui vai estar fazendo o seu próprio culto, mas você aí também está fazendo o seu culto pessoal, individual. Porque é isso, Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que busca ter essa relação com você. Deus não é um Deus institucional. E é preciso, querido, é preciso que nós busquemos ter esse relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele. E agora eu falo não só para aqueles que são cristãos, mas para todos aqueles que possam estar me ouvindo. Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós. Deus quer ter um relacionamento. Deus é muito além do que todas essas coisas que falam, que pregam. Deus é um Deus pessoal. Vai ter coisas que Deus vai revelar só para você. Vai ter experiências que só você vai ter com Deus, que ninguém mais vai ter. Vai ter momentos que vai ser só você e Deus. E aí já chega uma outra reflexão para nós essa noite. Quanto tempo faz que você não tem um momento a sós com Deus? Quanto tempo faz? E quando eu digo um momento a sós com Deus, é um momento de qualidade. Não é aquele momento que você está lá no seu trabalho, antes de almoçar, Deus, obrigado por esse alimento, amém. Deus, obrigado por isso, amém. Não é aquele momento que você está em grupo, claro, há momentos de oração em grupo, oração em família, tudo e tal. Mas é necessário também que você tenha algum momento de intimidade a sós com Deus. É necessário, querido. É necessário. Porque isso, Deus é um Deus relacional. De relação. De intimidade. Porque senão, você vai cair lá nisso aqui, ó, no que está falando aqui. Apenas promessas vazias. Apenas votos vazios. Apenas rituais vazios. Apenas
E tudo isso vai gerar o quê? Uma vida vazia. Uma vida vazia. Queridos, é triste, mas dentro das igrejas há muitas pessoas desviadas. Desviadas no sentido assim, longe de Deus. Longe de Deus. E como falar em Mateus, é triste e perigoso porque essas pessoas, muitas das vezes, são as mais difíceis de serem alcançadas de volta. Lembra lá? É filho mais velho, filho mais novo do filho pródigo. É a mesma coisa. O filho mais novo foi, se revoltou, mas ele voltou para os braços do pai. O filho mais velho estava todo o tempo ali com o pai, mas estava debaixo de obrigação. Estava lá porque tinha que estar. Porque o desejo íntimo do coração daquele filho, pelo que ele fala, é o quê? Ele queria também pegar o dinheirinho dele e gastar igual o irmão dele. Mas por respeito aos rituais, por respeito, vamos dizer assim, ele ficou ali, sem vontade. Sem vontade. Tanto que quando o pai faz a festa lá pro filho, ele não quer ir. Ele não quer participar. Ele não quer ter intimidade com o pai. Ele não quer ter intimidade com o pai. Por que isso? Ele vê o pai apenas como uma instituição. O pai a quem eu devo respeitar. Ele não vê o pai como amigo íntimo. Como alguém digno de relação. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque nosso Deus é um Deus de relacionamentos, querido. O ponto de hoje, em resumo, é esse. Você, eu, nós todos precisamos ter um relacionamento com Deus. Precisamos buscar a Deus a sua própria maneira. A sua própria maneira. Muitas das vezes nós nos sentimos inferiores porque vemos, o irmão ora tão bonito, por assim dizer. O irmão ora tão chique. Deus não está pouco se importando. Deus, Ele quer apenas que você fale com Ele. E o que eu falo, pastor? Começa falando da sua vida com Ele. Começa conversando. Poxa, pai, dia vai ser difícil hoje. Por exemplo, de manhã, o dia vai ser difícil hoje. Vai ter isso para fazer, vai ter aquilo. Ele é seu amigo. Ele é seu amigo. Ele não está, Deus, porque muitas vezes coloca em nós essa ideia do Deus malvado, que está todo o tempo pronto a nos condenar, que está todo o tempo pronto a, olha lá, tu errou, castigo nele. Olha, errou, castigo nele. Não, Deus não é assim. Pelo contrário, Deus é um Deus que sofre junto conosco. Deus é um Deus que quando erramos, Ele se entristece, porque Ele sabe o tanto que nós poderíamos avançar, mas por causa do nosso erro, nós ficamos parados. Deus é um Deus de relacionamentos, querido. Deus é um Deus de relacionamentos. E a nossa vida, estamos em Eclesiastes, em busca do sentido da vida, nossa vida não terá sentido se nós não tivermos esse relacionamento com Ele. Não vai ter sentido nenhum. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Gênesis, tudo volta para Gênesis, né? Que você quer saber a origem, a ideia original de algo, para que ele foi criado? A gente tem que ver o início. Lá em Gênesis, por exemplo. Gênesis a gente vê bem isso. Deus, todos os dias a Bíblia fala, na viração do dia, ou seja, da tarde para a noite, Ele ia ter com o homem no jardim. Ele ia conversar com o homem. Era o compromisso de Deus. Já imaginou? É como se, de certa forma, Deus estivesse lá no céu. Está quase na hora, vou encontrar com o ser humano. Vou encontrar com Adão e com a Eva. Deu aquele horário, Deus vem para a terra. Adão e Eva esperando eles ali. E eles tendo um momento de conversa. Um momento de intimidade. Não sei, né? Vai ver, ele ficava lá. E aí, Adão, como é que está aqui no jardim? Tu fez aquilo, Adão, que eu te pedi ali para dar nome para aqueles animais? Eu dei. Qual foi o nome que deu? Esse. Legal, o nome, bacana. Amigo. Essa era a ideia original de Deus. Ter amigo. Um amigo no ser humano. Ter essa intimidade de falar face a face. E a gente vê que Deus anseia por isso por toda a Bíblia, querido. Quando Ele acha alguém que corresponde, querido, a gente vê como Deus trata diferente. Lembra lá de Moisés? Moisés foi a mesma coisa.
Moisés falou: Deus, eu quero ver o Senhor, eu quero te ver face a face, eu quero te ver. Aí eu imagino aqui, fazendo uma analogia, né? Deus agoniado, meu Deus, e agora? Meu Deus, Deus falando, meu Deus, né? E agora? Se ele me ver, ele vai morrer. Não, mas eu vou dar um jeito, de ter relacionamento com esse cara. Eu vou dar um jeito. Achou lá uma fenda, olha Moisés, tu fica aqui, eu vou colocar minha mão, e eu vou passar, vai passar a minha glória, e quando passar, eu vou tirar minha mão para tu me ver de costas. Você vê aí, Deus ansiando também por ter esse relacionamento com o ser humano, ter esse relacionamento conosco. Só que o que acontece muitas vezes, assim como foi lá com Adão e Eva, nós nos escondemos. Você lembra? Logo depois da queda, o que aconteceu? Houve a queda do homem, o homem pecou, o pecado entrou no mundo, e ele se esconde de Deus. Ele quebra, é o homem que quebra o relacionamento. Foi o homem que quebrou. Não foi Deus que quebrou o relacionamento dele com, foi o homem que quebrou o relacionamento com Deus. E Deus sempre manifestando a sua vontade de ter, por quê? Houve a quebra. E o que acontece? Deus vem e procura o homem. Ele desce ao jardim procurando: Adão, onde está você? Deus estava procurando Adão. Da mesma forma acontece até hoje, querido. Deus nos procura diariamente para termos essa intimidade com Ele. Deus nos procura diariamente para estarmos com Ele. Só que muitas das vezes nós fazemos igual a Adão, igual a Eva. Nossa primeira atitude é o quê? Se esconder de Deus. E eu errei, eu pequei. Às vezes, muitas vezes, né, pecou, a gente sabe que está errado, a gente até evita orar, até não, e tal, a gente fica esquivo. Da mesma forma, por isso que Eclesiastes fala também, nada é novo, querido, nada é novo. Tudo que acontece já aconteceu antes. Da mesma forma, Adão pecava, Adão errava, Deus vinha, procurava ele para o relacionamento, para trazer de volta, Adão se escondia, quando vinha, ficava dando desculpas, da mesma forma é nós. Da mesma forma é nós. Aí nós vamos procurar desculpas, né? Vamos procurar, não, é por causa da minha situação, é por causa disso. Aí começa o vitimismo do ser humano. Pensa num caboclo vitimista do ser humano em relação a Deus. Não, Deus, aí começa a querer jogar a culpa nele. Não, Deus, eu fiz isso porque também. Já pensou? É muito amor de Deus, querido. É como disse o Ezequiel na quinta-feira. Porque se fosse eu não queria ter relacionamento comigo. Porque eu sei que eu sou chato. E que os próximos a mim sabem que eu sou chato. Sabe que eu não sou essa flor que se cheire. Mas assim como eu não sou, eu acredito que você também não é essa flor que se cheire. Mas mesmo assim, Deus quer ter esse contato com você. E foi assim com Adão. Adão pecou, Deus foi atrás. E é assim durante toda a história. Nós procuramos desculpa na religião. Deus, eu estou fazendo os trâmites tudo direitinho, que é para a gente ficar de boa. Deus não quer isso. Deus, eu não estou errando, estou isso, estou aquilo. Não quer. Deus, Ele procura um relacionamento conosco. Um relacionamento conosco. Mas daí os versículos, né? Acho que 1 João 4:10. Nós amamos porque Ele tá aí, isso aqui serve. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Aqui mais uma vez está a prova. Nós errados, Deus mais uma vez procurou uma forma de nos trazer para Ele. E que forma foi essa que Deus procurou? Que Deus achou, na verdade? Jesus. Jesus foi a forma, o meio pelo qual Deus pôde novamente se relacionar conosco. Romanos 5:8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus, Deus não nos ama. Deus não está perto de nós apenas quando nós somos bonzinhos, apenas quando nós somos perfeitos. Porque quando nós não éramos nada disso, Ele já havia mandado seu Filho
para morrer por nós. Para morrer por nós. E o que nos cabe, querido? O que nos cabe? Quer dizer então que eu posso pecar livremente, que Deus sempre vai me amar? Quer dizer então que eu posso fazer o que quiser, que Deus sempre vai estar comigo? Não. Nós devemos sempre manifestar o desejo pela mudança. A única questão é que quem vai fazer essa mudança não é você, não sou eu. Quem vai fazer essa mudança na sua vida é Deus. Deus é que vai fazer. E como é que Ele vai fazer essa mudança? Pense aí nas áreas da sua vida que você acha que precisa de mudança. Pensa aí, poxa, eu preciso mudar nisso. Cara, se eu fosse melhor nisso aqui, cara, ainda eu erro muito nisso. Como é que você vai mudar essas coisas? Apresentando elas diante de Deus. Deus, essa é a situação. Não sei como vai fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode transformar qualquer pessoa. E Ele fala isso, né? Eu acho que não sei se é Isaías ou Jeremias, não lembro agora, que Ele fala, venha. Olha aí, de novo, olha Ele chamando para conversar, olha Ele chamando para ter relacionamento. Venha, vamos conversar. Vinde, na linguagem, vinde e arrazoemos. Vem, vamos debater um pouquinho aqui a situação. Bora debater, vamos conversar. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu vou tornar eles mais brancos que a neve. Olha o que Ele fala, eu vou tornar. Queridos, é Deus que age em nós. Deus que age em nós. Não é na nossa própria força. Se você persistir em querer mudanças na sua própria força, sem ter esse relacionamento com Deus, você vai ficar tal como Eclesiastes fala aí nesse início, fazendo votos que não era para fazer, fazendo rituais que Deus não quer que faça, porque a única coisa que Deus quer do ser humano é um relacionamento íntimo e sincero com Ele.